Olá! Hoje vamos falar sobre a rotura do tendão de Aquiles e a volta ao esporte. Se você já rompeu o tendão de Aquiles ou conhece alguém que já rompeu ou leu sobre o tema, talvez já tenha ouvido falar que essa pessoa nunca mais vai conseguir correr como era antes. Mas hoje a ideia é tentar te explicar o que é que a literatura mais atual mostra em relação a isso e porque na prática o que nós vemos nos nossos consultórios de fato é que boa parte desses pacientes consegue sim voltar a correr e voltar a fazer as suas atividades. Em 2025, uma grande revisão científica foi publicada e esse trabalho analisou milhares de pacientes ao redor do mundo que romperam o tendão de Aquiles e passaram por algum tipo de cirurgia. Esse tipo de estudo nós chamamos de meta-análise. Como é que ele funciona? Ele abrange e faz uma pesquisa sobre vários trabalhos publicados que tentam responder essa pergunta sobre o retorno ao esporte. E a partir da seleção dos melhores trabalhos e análise dos possíveis vieses, alguns desses trabalhos são escolhidos e a análise da soma desses trabalhos é realizada. A partir disso, o resultado foi extremamente animador. Nessa meta-análise específica, cerca de 77 a 80% dos pacientes conseguiram voltar ao esporte no nível anterior e o tempo médio para que isso acontecesse foi em torno de 8 a 9 meses. E isso mostra que, de fato, a maioria dos pacientes volta sim à atividade, assim como nós vemos isso na prática. Mas esse não é um processo nem simples, nem rápido. E esses detalhes não estão nas entrelinhas de nenhum trabalho, de nenhum livro. Na minha opinião e na prática, o que nós vemos é que para o indivíduo estar dentro desse grupo, 3 fatores principais são necessários. O primeiro grande fator que nós vamos analisar para que aconteça esse retorno com segurança à sua atividade é que a cirurgia que será escolhida para esse paciente, ela tem que ser muito bem feita, muito bem realizada e de preferência por alguém com experiência nesse tipo de lesão, com o objetivo de restaurar a tensão do tendão, diminuir o risco de complicações associadas a esse procedimento cirúrgico e fornecer uma melhor base anatômica para a reabilitação, ou seja, deixar aquele tendão o mais próximo possível do que ele era antes, para que esse indivíduo consiga reabilitar com uma qualidade e possa sim ir ganhando força, mobilidade e desempenho para retornar às suas atividades. Eu, particularmente, prefiro a técnica minimamente invasiva, desenvolvida na cidade alemã de Dresden, porque quando bem indicada, ela tende a agredir menos os tecidos em volta do tendão e facilitar a recuperação funcional, acelerando o processo de reabilitação. No entanto, essa técnica ela não serve para todos os tipos de lesão, nem todos os tipos de paciente, mas é a técnica que de longe eu tenho mais experiência, mas nós precisamos mesmo assim analisar caso a caso para indicar com maior precisão e escolher a melhor técnica para cada paciente. A literatura não mostra uma superioridade em relação à reabilitação de nenhuma técnica em relação à outra. O segundo pilar nessa história é a reabilitação. E aqui existe uma diferença enorme entre simplesmente fazer fisioterapia e ser reabilitado por um profissional experiente nesse tipo de lesão do reparo do tendão de Aquiles após a sua ruptura. Nesse aspecto, um ponto que eu considero super importante e relevante é a interação constante entre o médico e o fisioterapeuta, porque o processo de melhora, o processo de evolução é extremamente dinâmico e depende muito da biologia e da intensidade que cada indivíduo vai dando a esse processo. Essa sincronia entre o médico e o fisioterapeuta permite que seja ajustado o processo no momento certo, segurando alguns pacientes que querem acelerar demais ou soltando outros pacientes, empurrando aqueles que são um pouco mais lentos. E acreditem que apesar dos protocolos serem bem definidos, eles não podem funcionar como uma receita de bolo. As evoluções, como eu falei, elas são extremamente individuais e isso faz diferença total no retorno à corrida, no retorno ao esporte. O terceiro ponto, e é o fator que eu considero mais importante dentre esses 3 que nós falamos, é o próprio paciente. As características metabólicas de cada paciente, associadas
a sua resiliência é o que vão fazer diferença. O processo é longo, estamos falando de 8 a 9 meses de reabilitação, às vezes até mais. E nesse tempo será preciso dedicação diária, respeito às fases e constância ao longo de tantos meses para que esse processo seja progressivo e alcancemos o nosso objetivo. Na prática, nós vemos isso todos os dias. Pacientes extremamente dedicados e que respeitam cada uma das etapas são aqueles que costumam ter um retorno mais satisfatório às atividades, voltando a fazer aquilo que faziam antes, no nível igual ou muito parecido ao que era feito. Então, quando alguém perguntar se de fato é possível voltar a correr ou desempenhar uma atividade física após o tratamento da rotura do tendão de Aquiles, a resposta é sim, é possível e a ciência confirma isso. No entanto, o resultado depende de boas escolhas ao longo desse caminho. Cirurgia bem feita, reabilitação de qualidade e comprometimento real do paciente com todo esse processo, que vai ser longo e que exige uma dedicação muito grande de toda a equipe, mas principalmente de quem quer voltar a realizar essas atividades.